Vem, Espírito Santo de Deus, vem. Vem, Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem. Vem, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito, vem. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém. Irmãos, pode vir mais à frente. Você que está aí no fundo, vem um pouquinho mais perto de mim aqui. Eu vou mexer com o último, hein? Eu vou mexer com o último da bancada, hein? Vem, pode sentar, pode ir sentando, pode se acomodando. Vamos fazer desse estudo algo prazeroso para nós, algo gostoso, algo que mexe conosco nesta noite. É muito prazeroso quando nós deixamos nos mover pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, por falar no mover do Espírito Santo, o Espírito Santo é Ele que habita, é Ele que faz. O Espírito Santo é o Deus presente, o Espírito Santo é o Deus atuante. E domingo nós ministramos a respeito da presença do Espírito Santo. Poder ou presença do Espírito Santo? O que é melhor? O que nós queremos? O poder ou a presença de Deus na nossa vida? E o irmão Sérgio veio falar comigo de uma experiência com a presença de Deus na vida dele. E ele quer falar um pouco da presença de Deus na vida dele. Amados, não tem coisa mais tremenda do que a presença de Deus na nossa vida. Não tem poder que se compare à presença de Deus. Irmão Sérgio, vem falar sobre a sua experiência com a presença. Você viu o céu aberto, Sérgio? Você viu o céu aberto? Foi arrebatado para o terceiro céu? Ainda não? Mas se já sentiu a presença, você vai ver o céu aberto, vai ser arrebatado. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Nós percebemos que na palavra de Deus ele se manifesta em coisas grandes e coisas pequenas. E na minha, talvez vocês possam achar que é coisa pequena, mas na hora eu senti que Jesus estava comigo. Há muito tempo atrás, veio um pastor aqui, eu não sei contar com detalhes, mas ele disse que toda vez que ele ia fazer uma viagem, ele abria a porta para Jesus, pedia para que Jesus sentasse e que Jesus acompanhasse ele na viagem. E o detalhe eu não sei, eu sei que ele teve que parar o carro e eles foram assaltados. Aí ele falou para os ladrões, só que espera um momento aí que eu vou ter que abrir a porta para o meu amigo sair. E que eu não posso deixar ele ir com vocês. Aí ele foi lá, abriu a porta e falou, Jesus, o senhor vai ter que sair que a nossa viagem foi interrompida, aí tem uns homens querendo levar o nosso carro, então é melhor o senhor descer. Os ladrões viram aquilo lá, saíram correndo. Sei lá se pensaram que era assombração, não sei. Eu sei que
Jesus estava presente ali e impediu aquele roubo. O meu caso é o seguinte, baseado nesse testemunho aí, todas as vezes que eu vou fazer uma viagem, no caso a minha viagem foi até Bauru, eu convido Jesus para ir comigo. Limpo o banco da frente, eu não deixo nada no banco da frente, ele que vai. E falo e peço para ele para que ele guarde a minha ida, a minha permanência e a minha volta. E eu, no caso, eu fui no médico, um retorno do médico, e nessas idas minhas, eu sempre vou e peço para ele arrumar também um estacionamento fácil para mim, né? E ele tem arrumado estacionamento. E nesse dia, eu fui até ao médico, mas fiquei observando também, procurando estacionamento, e observei só do meu lado, não vi estacionamento. E aí tive que dar a volta no quarteirão, estacionar uma quadra longe. Mas a hora que eu estava encostando, chegando a pé no consultório médico, eu vi que tinha uma vaga em frente ao consultório. Falei, puxa vida, eu não observei, né? Tinha uma vaga aqui em frente ao consultório. Aí fui consultado, tudo, voltei. Quando eu estava chegando no carro, o celular tocou. O celular tocou, eu peguei, tirei estava com a carteira, mais uns documentos, mais a receita médica, coloquei em cima do carro. Coloquei em cima do carro e atendi o celular. Era minha esposa, falei com ela, entrei no carro e saí. Andei mais ou menos acho que não foi uns 100 metros, subi a rua, virei à direita, uma mulher buzinando atrás de mim, falando que meus documentos, a minha carteira estava em cima do carro. E nisso eu olhei pelo retrovisor, estava vindo um ônibus atrás de mim, um ônibus circular. Mas tinha distância, parei o carro, o ônibus parou atrás de mim, aí eu peguei os documentos, a receita, tinha mais uns, não sei se tinha talão de cheque, eu sei que a carteira estava lá em cima. Peguei, naquela hora veio senti algo tremendo em mim, tá? Falei, puxa vida, Jesus está comigo mesmo. Aí eu precisava ir em outro lugar, próximo ali, e era um lugar também difícil de estacionar. E quando eu cheguei próximo àquele lugar, eu tinha que virar a esquina e estacionar. Eu virei a esquina, conforme eu virei a esquina, o carro onde que eu precisava estacionar, o carro saiu e eu estacionei. Então, irmãos, é coisa simples, é coisa pequena, mas eu percebi a presença de Jesus ali na minha vida, porque Ele é presente nas nossas vidas, nas pequenas e nas grandes coisas, nas coisas que podemos medir e as coisas que não podemos medir. E a presença de Jesus é maravilhosa. A gente sente-se protegido, a gente não fica na mão com Jesus, tá? Não fica só, Ele está com a gente. É só nós clamarmos pela presença dEle, que Ele vai sempre estar conosco. Amém? Glória a Deus. Gostoso, né? Eu posso dizer isso, que realmente essas experiências com o Espírito Santo, eu quero parar. Espírito Santo, arruma um estacionamento aí, não é? Jesus, preciso disso. E a gente vê o cuidado de Deus, né? Agora o Sérgio falou uma coisa que me fez rir aqui, né? Eu queria perguntar, irmão, sobra espaço no seu carro para o Espírito Santo? O Sérgio disse que limpa o banco da frente para o Espírito Santo, para Jesus, e ali no banco da frente sobra espaço no seu carro? Né? Principalmente as irmãs, né? Tem lugar para Jesus no seu carro? É de se pensar, né? Esse cuidado, esse amor, olha que amor a Jesus. Esse amor é zelo pela presença
de Jesus com a gente, né? E é por aí mesmo, esse exemplo do Sérgio, desse pastor que contou esse testemunho. Amados, se nós soubéssemos, não é? Eu estava preparando esse ensinamento de hoje, e eu comecei a pensar, e você vai chegar a essa conclusão comigo. O que eu faço? O que eu faço? Você vai chegar à conclusão que eu não sirvo para nada. Interessante, irmãos. Quando nós temos o Espírito Santo, a conclusão que você chega, que você não serve para nada. Preste atenção no estudo de hoje. Preste atenção na lição de hoje. Eu não sirvo para nada. Eu não sou nada. Interessante. Mas para isso, nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida. Amigo, companheiro, tudo o que tem direito, né? O que o Espírito Santo tem? Irmãos, quando eu vou num rodízio, nessas churrascarias chiques, eu tenho que ir preparado, porque eu me empantucho lá. Eu quero tudo que tem direito. Eu quero experimentar todo tipo de carne. Eu vou na mesa de frios, tenho que experimentar tudo. Eu quero tudo o que tem direito, que eu estou pagando. Eu quero de tudo. E vai na sobremesa. Eu sei que eu saio de lá triste, de tanto comer, porque eu quero aproveitar do que tem direito. Eu quero ser guloso com o Espírito Santo. Eu quero tudo o que o Espírito Santo tem. Eu quero me agulizar. Como é que é essa palavra aí? Me ajuda, professor. Aguluzar. Empanturrar. Isso, boa, Angélica. Eu quero me empanturrar do Espírito Santo. Vamos lá. Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Só para começar, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. O pastor estuda e vê, procura, pesquisa, e o assunto é extenso, como já falei, é uma gota no meio do oceano. Por isso eu quero dizer para você, reafirmar, irmão, não é? Talvez fui mal interpretado aqui quarta-feira passada, mas não é para você deixar de vir na escola bíblica. O pastor vai encontrar algumas coisas. Nós temos aí professores ótimos, temos professores tremendo, que eu sei que têm a mesma sede. Foi uma das causas, né, que eu pedi para ministrar sobre esse assunto. Alguém que tem sede do Espírito Santo, alguém que tem comunhão com o Espírito Santo, alguém que tenha experiência com o Espírito Santo, não é? Por quê? Porque eu sei que vai ir a fundo, vai pesquisar, alguém que tenha tempo para pesquisar, porque o assunto é tremendo. Então, com certeza, eles vão falar coisas que eu não falo aqui, porque tem muita coisa para ser dita com relação ao Espírito Santo. Então, quem vem de quarta, vem de domingo, vai na congregação, não é? Porque estamos todos focados, não é? O irmão de uma congregação chegou, pastor, pelo amor de Deus, pastor, este assunto que o senhor está ministrando às quartas-feiras tem que ir para as congregações também. Nós também temos direito. Nós temos direito desse alimento também. Falei, irmão, pode ficar tranquilo que vai, a comida vai chegar até vocês, não é? Amém, queridos? Então, estamos falando, e eu quero falar, ações do Espírito Santo hoje. Ações do Espírito Santo hoje. Quando eu falo hoje, é nesse tempo. Entenda comigo, nós temos a comprovação na Bíblia dos efeitos causados no mundo pela ação do Espírito Santo. A Bíblia que nós temos hoje, ela relata as ações do Espírito Santo, o que ele causou desde a fundação do mundo, quando nós falamos que na fundação o Espírito de Deus pairava, ele chocava as coisas que Deus ia fazendo.
Então nós temos, desde Gênesis até o Apocalipse, nós temos registrado as ações do Espírito Santo de Deus na história. Se tivéssemos uma Bíblia renovada, se tivéssemos uma Bíblia atualizada, eu quero dizer, se tivéssemos uma Bíblia escrita até hoje, um relato de uma Bíblia escrita até hoje, com os fatos que vem acontecendo até hoje, que aconteceu até agora, com o relato do irmão Sérgio, talvez um atual testamento deveria ser escrito. Nós temos o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento, e eu digo que nós teríamos um atual testamento para ser escrito. Amém, queridos? Não se escandalize. A Bíblia parou de ser escrita há 2000 anos atrás, e parou no Novo Testamento, mas e o atual testamento? Que são os momentos de agora, como é que fica? Fica por conta da história, relato do irmão Sérgio, relato daquele pastor que falou de Jesus dentro do carro, não é verdade? Isso aí não está escrito aqui, não tem Bíblia escrita com isso daí, mas com certeza lá no céu está registrado, nos anéis de Deus estão registrados tudo isso. O livro de Atos continua sendo escrito, não é? Então com certeza nós teríamos relatos atuais e escritos com relação aos atos e ações do Espírito Santo. O que dizer das ações do Espírito Santo na vida de Billy Graham? Será que o Espírito Santo não agiu na vida de Billy Graham? Ele não teria alguma coisa para escrever a respeito do Billy Graham? Benny Hinn, será que não teria? Como ele tem vários livros aí, mas não é Bíblia, é livro, mas são ações do Espírito Santo. O pastor Enéas Tonini, nosso pastor, será que ele não teve experiências com o Espírito Santo? Será que os relatos dele não são dignos, irmãos, de estar escrito aqui na palavra de Deus? A experiência do Paul Young Cho, do David Cho, com relação ao Espírito Santo, pastor Evandro, não são dignas de ter um capítulo na Bíblia para falar o que o Espírito Santo fez através da vida deles? O relato do irmão Sérgio, o relato do pastor, o relato nosso de cada dia, será que não teríamos um espacinho para nós lá na Bíblia, escrito com o seu nome? O Espírito Santo agiu assim na vida de Antônio, na vida de Márcio, né? Será que a Bíblia, irmãos, parou de ser escrita? Parou de ser escrita para nós, mas ela continua sendo escrita. Então, o Espírito Santo hoje, ele continua fazendo. O Espírito Santo não parou no tempo de Paulo, não parou no tempo de João. O Espírito Santo não parou com o Benny Hinn, não parou com o Billy Graham. O Espírito Santo continua agindo hoje, agora, através de mim, através da sua vida. Por quê? Foram homens, o apóstolo Paulo, Pedro, Benny Hinn, Paul Young Cho, são homens igual nós. Homens igual nós. Pecadores igual nós. E o Espírito Santo os colocou na história. Você também, com certeza, você está na história. Queridos, a partir do Novo Testamento, observe os discípulos. Eles só foram transformados, estou recapitulando, só foram transformados depois que o Espírito Santo veio. Eles eram homens comuns. Eles só foram transformados depois que receberam o Espírito Santo. Jesus mesmo disse lá em Lucas, no capítulo 22, do verso 31 e 34. Jesus está falando com quem? Presta atenção, Jesus mesmo está testificando, irmãos. Jesus mesmo está falando, e você vai entender comigo agora, no capítulo 22, verso 31 ao 34, Jesus está falando com Pedro, e Jesus está falando: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus inimigos. Irmãos, há poucos dias de Jesus partir, há poucos dias de Jesus morrer, Pedro fazia 3 anos que era seguidor de Jesus, fazia 3 anos que Pedro era discípulo de Jesus, e Jesus chegou nele e falou: Pedro, quando você se converter, Pedro, quando você se converter, isso mostra que Pedro, ele não era convertido. Quando é que Pedro foi convertido, irmão? Tanto é prova que Pedro não era convertido, que dali a pouco ele estava negando Jesus. Eu não conheço, não sei quem ele é, não sei de onde ele veio, não sou seguidor dele. Há pouco ele estava voltando à sua palavra, quando ele mesmo disse: eu te seguirei, aonde você for eu vou, estarei com o Senhor. Ele disse isso, mas em pouco tempo ele estava renegando aquilo que ele mesmo falou. Jesus tinha dito: Pedro, quando você se converter. E Pedro só se converteu quando? Pedro só se converteu depois da descida do Espírito Santo. Pedro só se converteu depois da descida do Espírito Santo. Eu quero dizer que tem muitos dentro da igreja que são discípulos, são seguidores, são frequentadores, mas ainda não são convertidos. Por quê, pastor? Não tem o Espírito Santo na sua vida. Ainda não receberam o Espírito Santo. Pastor, mas foi batizado, foi lavado, tomou um banho, deu um mergulho, mas na verdade não foi batizado, porque a palavra de Deus diz que aquele que nasce da água do Espírito, ele é diferente. Ele é diferente quando ele nasce verdadeiramente da água e do Espírito. Amados, o tempo que nós estamos vivendo é assim, é igual ao tempo de Pedro. A pessoa só vai se converter de verdade pela ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa jamais será convertida, será convencida. Vai ser religioso, continua sendo religioso. Os judeus, eles não têm o Espírito Santo, até hoje. Eles não tinham o Espírito Santo, mas eles frequentavam, eles faziam os seus sacrifícios. Por quê? São religiosos. E desta forma a igreja está cheia de pessoas religiosas, vem à igreja, vem ao culto, participa da escola bíblica dominical, foram batizados, mas não são convertidas, porque o Espírito Santo ainda não tocou nestas vidas. Observe o que Jesus disse. Evangelho de João, capítulo 16. Não sou eu quem digo, meu irmão. A Bíblia diz, estou como Jim Swaggart. A Bíblia diz, e que Deus me livre, do pecado de Jim Swaggart. João 16:8. Eu gostava de ser, eu quando me converti, tinha o Jim Swaggart na televisão e eu queria ser o Jim Swaggart. Ele pegava a Bíblia diz, e como eu admirava aquele homem, Está vendo? O homem cai, o homem é falho, por isso que a gente não pode olhar para o homem, O homem fracassa. João 16:8, olha que diz aqui Jesus: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, ele quem? Quando o Espírito Santo vier, ele é quem vai convencer o homem do pecado, é ele quem vai convencer o homem da justiça, é ele quem vai convencer o homem do juízo. Irmãos, o que nós queremos ver aqui? Se o Espírito Santo não agir, se o Espírito Santo não trabalhar, não tem pregação, não existe conselho capaz de mudar a vida de uma pessoa.
Se o Espírito Santo não agir, não tem pregação, não tem conselheiro capaz de mudar uma pessoa, porque é Ele quem convence. Se o Espírito Santo não agir na tua vida, você entra nesse culto e sai da mesma forma, porque não é a minha palavra, mas é o Espírito Santo que vai transformar, é Ele quem vai convencer, é o Espírito Santo quem vai lhe levar ao arrependimento, é Ele que vai transformar você. Começa a entender a razão porque eu falei que eu, sou um pobre coitado, porque eu posso pregar, mas se o Espírito Santo não agir, não tem arrependimento, não tem conversão, não tem nada, não tem transformação na igreja. Por isso que eu quero o Espírito Santo, por isso que eu quero o Espírito Santo agindo aqui na igreja, nos cultos, porque sem Ele não vai dar. O mundo que nós estamos vivendo, sem o Espírito Santo, não vai dar, irmãos. Eu tive em Israel, lá eles têm, os mandamentos deles são rigorosos, a lei deles são rigorosas. Muito, nem se compara com as nossas leis. E eles conseguem se manter lá, tem uma cartilha de pecados, de coisas que eles não podem fazer. Mas aqui ninguém obedece a ninguém, aqui começa pelas autoridades, as coisas erradas. Aqui ninguém obedece pai, ninguém obedece pastor, ninguém obedece ninguém aqui. Então, irmãos, por isso, mais do que nunca, eu digo que nós precisamos do Espírito Santo. Senão não tem jeito. Não tem jeito. Se não fosse o Espírito Santo, eu já tinha abandonado o ministério. É Ele que não deixa abandonar o ministério. Sabe, amados, a nossa vida frutífera, entenda isso comigo, a nossa vida frutífera, a nossa vida vitoriosa, a nossa vida alegre, festiva, é o resultado do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se eu dou fruto, se eu prego, se eu canto, se eu evangelizo, é por causa do Espírito Santo. Se eu sou uma pessoa alegre, é por causa do Espírito Santo. É por causa do Espírito Santo que eu sou alegre, que eu sou festivo. Porque, Adilson, você tem motivo para ser alegre hoje? Se você contar, não, esquece o Espírito Santo, deixa de lado. Se você olha para a tua vida, você está com o teu sogro lá passando mal, esse calor que nós estamos vivendo aqui, 40 graus, fala a verdade. Fala a verdade. Será que dá para ser feliz, dá para ser alegre? Pensa na tua vida. Pensa na tua vida, o seu dia a dia, o problema que você tem na tua casa, o problema que você tem no emprego, minha irmã, lá, todos os dias lá. Você tem motivo para rir? Você tem motivo para rir, minha irmã? Mas por quê que às vezes sai um sorriso de nós? Por causa do Espírito Santo, irmão. Entenda isso. A nossa alegria vem do Espírito Santo, é por isso que nós rimos, é por isso que nós nos alegramos. Por causa do Espírito Santo, porque o mundo não nos dá condições, o mundo não nos oferece nada, são alegrias momentâneas que o mundo oferece, mas daqui a pouco se vai. Por que as pessoas, se o mundo fosse feliz, as pessoas não precisavam beber, as pessoas não precisavam usar drogas, se o mundo proporcionasse alegria? Dinheiro não traz alegria, não traz felicidade, e as pessoas vão à droga, às bebidas, ao crack, é para se alegrar. Mas o crente vive alegre, o crente festeja, o crente glorifica, por causa de quem? O Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você jamais vai sorrir, você jamais vai cantar, você jamais vai pular, você jamais vai bater palma, se você não tiver o Espírito Santo na sua vida. Se não tivermos Ele, nós vamos viver apagando fogo e remendando pano velho. Você já remendou o pano velho? Você não sabe o que é isso? Você está vivendo em outro tempo, mas no meu tempo,
a calça velha, rasgava, fazia um remendo aqui, e remendava aqui, ela furava do outro lado. Você sabe, né, Nilson? Nilson, somos nós, né? É nós, Nilson. Nosso tempo, cara. Remenda de um lado, rebenta do outro. Quer ver outro aqui? Quando nós, éramos crianças, não tem no meu tempo aqui, nós íamos lá no bambuzinho e fazíamos um tanque lá, na verdade, nós fazíamos uma represa. E a água vinha, força, furava de um lado, a gente remendava. Vinha, furava do outro. Tem jeito, vive remendando. Sabe, querido, sem o Espírito Santo, a nossa vida é uma colcha de retalhos de pano velho. Você remenda de um lado, rebenta do outro. Você conserta aqui, rasga ali. É a vida do crente sem Espírito Santo. Você conhece algum crente assim? Você conhece algum crente assim, irmão? Tem algum sentado perto de você assim? Se tem, você vai falar para ele: irmão, você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo é vinho novo em odre novo. O Espírito Santo é vinho novo em odres novos. Entenda isso, querido. Não adianta pôr vinho novo em odres velhos. Tá? E aí está a presença do Espírito Santo. Então a nossa vida, hoje, a nossa vida cristã, ela depende, é o fruto do resultado do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Espírito Santo, prepara um lugar para mim estacionar. Espírito Santo, prepara um lugar na agenda daquele médico. Espírito Santo, arruma um lugar para mim fazer exame. Irmão, eu não sou querido de ninguém, não. Não sou privilegiado, melhor do que ninguém, mas a diferença é, eu tenho o Espírito Santo. Eu cismei, cismei não, é quase obrigação, para um atleta, é obrigação, todo exame, fazer um check-up, consultar um médico, e eu liguei no médico, para marcar uma consulta, porque eu gosto de médico bom, não é? Marcar uma consulta, só em abril. Falei, abril? Abril, aí eu vou perder minha forma física, abril. Aí a secretária falou assim: bom, eu vou deixa o telefone aqui, deixa o seu telefone. Irmãos, eu liguei semana passada, pedindo uma consulta, chegou na segunda-feira: senhor Dorival, aqui é a secretária do doutor, o senhor pode vir hoje 11 horas que tem um encaixe para o senhor aqui. Estou descendo, era 10 horas da manhã, estou indo para fazer a minha consulta. Quem que é isso, irmão? Quem que é isso? Irmãzinha, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que direciona, que faz as coisas. Aí precisa marcar todos aqueles exames lá. Fulano de tal, mas eu sou, fulano de tal, eu sou um homem ocupado, eu não tenho tempo, eu sou pastor, eu sou empresário, eu sou isso, eu tenho tanta dificuldade, esse negócio de fila não dá certo para mim, não funciona. Não funciona isso. Ela olhou assim para mim e falou assim: o senhor pode deixar sua ficha aqui? Eu falei: posso, eu já vou preparar a ficha para o senhor. O senhor pode vir quinta-feira, tal hora, o senhor chega, o senhor já entra direto para lá. Não, isso não é privilégio. Isso é privilégio de homem. Não, isso é o Espírito Santo que faz essas coisas. As coisas desencadeiam, as coisas acontecem. Quem tem o Espírito Santo direcionando, quem é amigo do Espírito Santo? Meu amigo Espírito Santo. Pode ficar com inveja de mim, pode ficar com raiva de mim, mas eu sou querido dele. Cuidado, hein? Fala igual o João Carlos Marcos. Cuidado, hein? Eu sou querido dele. Sabe, queridos, o crente sem o Espírito Santo, vive como Pedro.
Vive como Pedro. Vocês conheceram Pedro antes dele receber o Espírito Santo? Era o discípulo, um dos discípulos principais de Jesus, igual o Toninho comigo. O Pedro com Jesus, não é? Vivia para lá e para cá, estavam juntos, mas a vida do apóstolo Pedro, irmãos, do discípulo Pedro, era terrível. Pedro era cheio de problemas. Pedro vivia uma vida de altos e baixos, irmãos. Uma hora ele estava lá em cima, outra hora estava para lá, uma hora estava animado, outra hora estava triste, uma hora estava depressivo, outra hora estava super, né? Pedro era assim. Mesmo sendo discípulo de Jesus, querido, né? Um dia feliz, outro dia triste. Um dia tinha dinheiro, outro dia não tinha. Jesus não tem dinheiro para pagar o imposto. Olha a vida de Pedro. Não tem dinheiro para pagar o imposto, Jesus. Ah, Pedro, vai lá, pega um para mim, para você, já aproveita e acerta tudo isso. Um dia você tem dinheiro, outro dia não tem, irmão. Um dia você está triste, outro dia você está alegre. Sabe? Olha a vida de Pedro. Um dia segue Jesus. Jesus, aonde você for eu vou. Jesus, eu faço isso. Outro dia, não conheço ele. Não sei quem é. Um dia está com Jesus, outro dia abandona. A vida de Pedro era assim, meu irmão. Ele era discípulo de Jesus, escolhido dentre os 12. Ah, meu Senhor, né? Que vida é essa nossa? Quantas vezes você disse: Senhor, onde tu for eu irei. Senhor, estou firme com o Senhor. Sabe, querido, se você tem essa mania, um dia está crente, outro dia está descrente. Um dia você está animado, outro dia você está desanimado. Um dia você vem na igreja, outro dia você não vem na igreja. Um dia você canta, outro dia você não canta. Um dia você é crente, outro dia você já não é mais. Pode parar, querido. Para por aí que tem alguma coisa errada com você. Espírito Santo, você precisa dele. Você precisa do Espírito Santo na tua vida. Só vai prosseguir, só vai caminhar aquele que tiver o Espírito Santo. Só continua, só está firme, só segue a Jesus aquele que tem o Espírito Santo. Irmão, busca o Espírito Santo, porque senão não dá. Sem Jesus não dá. Quando eu falo em Jesus, eu falo em Espírito Santo. Quando eu falo em Espírito Santo, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando da mesma pessoa. Eu falo de Deus, entendam isso. Eu estou falando da mesma pessoa. Sabe? O Espírito Santo, ele veio para morar na igreja. O Espírito Santo veio para morar na igreja. Mas às vezes você olha assim: pastor, não estou vendo o Espírito Santo. Aonde está, pastor? A igreja está aqui. Não, a igreja não é isso aqui. A igreja sou eu, a igreja é você. O Espírito Santo veio para morar em você. Será que ele está aí? Será que ele está morando aí? Será que ele está dentro de você? Ele veio para morar na igreja. A palavra de Deus diz: vós sois templo do Espírito Santo. Vós sois morada do Espírito Santo. Vós sois casa espiritual. Casa espiritual de quem? Espírito Santo, irmão. Se somos casa espiritual, somos morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 está escrito na Bíblia. Sabe? Não vamos confundir, não é? Não vamos confundir igreja, templo, com igreja eu, você, nós. Eu, você, nós somos igreja. Aqui, 4 paredes é templo. Templo da igreja e não templo do Espírito Santo. Entenda isso, há uma ordem. 4 paredes é templo da igreja e não templo do Espírito Santo. O templo do Espírito, o Espírito Santo não habita mais entre 4 paredes, ele habita dentro de nós. Um lugar de carne. O Espírito Santo, ele veio para ajudar nós vivermos a vida cristã. Ele veio para ajudar nós vivermos a vida cristã. Aquele irmão que não consegue se firmar na igreja, aquele irmão que vive embaraçado com o pecado, ele não tem a ajuda do Espírito Santo
na vida dele. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso de número 27. Quanto a vós outros, está dizendo João, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A unção permanece em nós, e ela nos ensina todas as coisas. Quer dizer o quê? Nas tomadas de decisões da nossa vida, no que nós devemos fazer, no que nós não devemos fazer. Muitas vezes o pastor ele traz o ensinamento errado, mas se o Espírito Santo está dentro de você, opa, esse pastor não está falando coisa com coisa, esse pastor está falando bobrinha. Então, se você tem o Espírito Santo, você vai discernir aquilo que é correto para a tua vida, você vai saber aquilo que é certo para a sua vida, querido. Então o Espírito Santo ele veio para ajudar nós vivermos a vida cristã, a discernirmos aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que pode, aquilo que não pode. Sabe quantas pessoas, me perdoem, quantas pessoas chegam a pastor, no meu casamento, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer? Qual é o tipo de relacionamento no meu casamento? É o Espírito Santo que diz, não é homem que vai dizer. Um pastor diz isso, o outro diz aquilo. Quem é que vai falar com você? É o Espírito Santo, irmão. É Ele que vai falar da tua intimidade. A intimidade sua, minha irmã, do seu marido, não pertence a homem algum, pertence ao Espírito Santo. É Ele que vai falar para você. Não é pastor, não é homem que vai falar da sua intimidade. O que é, o que não é o Espírito Santo que vai falar da tua intimidade. Já está falando intimidade do casal. Só quem pode falar é o Espírito Santo. Homem nenhum tem direito de falar da tua vida. Então, se você tem o Espírito Santo, ele vai te conduzir àquilo que é correto, àquilo que não é. Um negócio, o pastor pode ajudar, o irmão pode ajudar, pode lhe dar para você alguns esclarecimentos, e você só vai aceitar se tiver base na Bíblia, a respeito de algum questionamento, a respeito de um aconselhamento. Nem tudo que o pastor diz para você é correto, nem tudo que o pastor diz para você está certo. Você vai saber como? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai testificar a você a respeito do negócio, se é lícito, se não é, se está certo, se está errado, como você deve agir. É o Espírito Santo que vai iluminar você através da palavra de Deus. Pastor pode te levar muitas vezes para o inferno. Conselheiro pode te levar muitas vezes para o inferno. Por isso o Espírito Santo, ele traz discernimento, ele traz sabedoria, ele traz revelação. Cuidado com homens, irmãos. Cuidado com pastores. Maior que o pastor, sabe quem é maior que o pastor? O Espírito Santo é maior que o pastor. Aprenda isso. A autoridade maior que o pastor é o Espírito Santo. E ele age dentro da palavra. Não vem dizer, o Espírito Santo me falou isso, se for contrário à palavra, eu vou falar, sai dele, Satanás, porque ele é gente boa. Sabe, queridos, João 16:13, veja que é o mesmo João, é o mesmo escritor, viu? Quem escreveu as primeiras cartas, quem escreveu o Evangelho, é o mesmo escritor. João 16:13, é Jesus que estava falando, e João, na verdade, ele reproduziu. João, ele escreveu, não é? João 16:13, ele diz aí, quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha aí, já está falando, o Espírito da verdade, ele vos guiará a
toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Meu irmão, quem é que vai te guiar à verdade? É o pastor? É o irmão fulano de tal? É o profeta fulano de tal? É ele que vai te guiar à verdade? O Espírito da verdade é Deus, é o Espírito Santo. Tem muita gente se perdendo por causa de pastor. Presta atenção, irmão. Se você não tiver o Espírito Santo, você está arriscado a ir para o inferno, junto com o pastor que está ensinando. Não tem pastor Dorival, não tem pastor Leandro, não tem pastor Evandro. Nós não somos maiores do que o Espírito Santo. Ainda que nós são recomendados por nós, ainda que eu os conheço, homens de Deus, mas se escapar alguma coisa deles contrária à palavra de Deus, o Espírito Santo, vai pelo Espírito Santo e rejeite a palavra deles, a nossa, porque maior é o Espírito Santo. Por isso você precisa ter o Espírito Santo. Você não pode ficar sem ele. Amém, igreja? Como é importante, né? Como é importante esses cultos. E tem gente que não valoriza. Ai, Jesus querido. O Espírito Santo. O Espírito Santo, estou falando de hoje, não estou falando do passado, é hoje isso. É atual. É o testamento atual, estou falando do testamento atual agora. Não estou falando do Antigo Testamento, estou falando do outro, estou falando do atual, as coisas de agora, deste momento, desse século. O Espírito Santo, ele trabalha de que forma? Ele trabalha em nosso livre arbítrio. Ele trabalha em nosso livre arbítrio. Ele trabalha na nossa vontade. Ele trabalha na nossa mente. Você tem o livre-arbítrio, mas o Espírito Santo trabalha nele. O teu livre-arbítrio você pode decidir pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o teu livre-arbítrio, com certeza você não vai fazer coisa errada. Se o Espírito Santo trabalha na tua vontade, você não vai fazer coisa errada. Se o Espírito Santo trabalha na tua mente, ele é o Senhor da tua mente. Você está entendendo, querido? Ele trabalha no teu livre-arbítrio. Eu decido, mas ele trabalha no teu livre-arbítrio se você tiver o Espírito Santo. Ele trabalha na tua vontade. Ah, mas eu queria isso. Mas ele trabalha na tua vontade se você tem ele. Sabe? O Espírito Santo, ele procura por todos os meios nos convencer das coisas erradas. Por todos os meios ele tenta nos convencer do pecado. Ele tenta nos convencer da justiça e do juízo, como nós vimos na palavra de Deus. Ele tenta, o Espírito Santo tenta. Aí fala que é só o diabo que tenta, mas o Espírito Santo também tenta. Por que eu falo que o Espírito Santo tenta? Porque ele fala com você e você faz errado. Então ele tenta te convencer, mas você acaba fazendo o contrário, não é? Ele não te convenceu, então ele tentou, mas não convenceu. Ô homem, não? Terrível homem que somos. Capaz até de ir contra o Espírito Santo. Nem o Espírito Santo é capaz de frear o homem. O Espírito Santo não é capaz de ser freio do homem. Você vê o poder que tem o homem? O homem tem um poder tremendo. Mas eu quero dizer, ele tem tanto poder, e ele tem poder até para ir para o inferno. Deus não quer que você vá para o inferno, mas você tem o poder para ir para o inferno. Todas as vezes que nós nos rebelarmos contra o Espírito Santo, nós estamos falando, eu quero ir para o inferno.
Todas as vezes que você se rebelar contra a vontade do Espírito Santo, você está dizendo: eu quero ir para o inferno, porque Ele é a verdade, Ele nos conduz à verdade, Ele nos conduz à justiça, Ele nos conduz ao juízo. Todas as vezes que você julga mal, você está se rebelando contra o Espírito Santo. Todas as vezes que você pratica errado, você está se rebelando contra o Espírito Santo. Porque Ele está falando e você está falando: não, eu faço do jeito que eu quero, quem manda aqui sou eu. É o Herodes que eu falei que nós somos, né? Quem manda aqui sou eu, o outro não vai reinar na minha vida. Amados, a luta só acaba quando o homem se deixa convencer pelo Espírito Santo. Entenda uma coisa: o Espírito Santo sempre vai estar lutando dentro de você, contra a tua vontade, contra o teu pecado. Ele sempre vai estar lutando. Ele jamais desiste de falar com você. Ele só vai, não é? Ele só vai, na verdade, eu creio que nem desistir, mas quando você fizer a vontade de Deus, quando você obedecer a Deus. O Espírito Santo, Ele veio para equipar a igreja com ferramentas. E a hora que eu descobri isso aqui, meu Deus do céu, aí eu me tornei pó mesmo. Aí eu me tornei pó. E Deus me deu uma revelação assim tremenda sobre isso aqui. Presta atenção, presta atenção. O Espírito Santo, Ele veio para equipar a igreja com as ferramentas. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais, quando fala em dons espirituais, já está falando, são dons do Espírito Santo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Não sejam ignorantes. Sabeis que, outrora, quando vocês eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala, olha aqui, irmão, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro no mesmo Espírito operações de milagres, a outro no mesmo Espírito profecia, a outros no mesmo Espírito discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito, presta atenção, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Ele realiza todas as coisas. Ele prega, ele evangeliza, ele instrui, ele ensina, ele cura, ele liberta, ele faz tudo. Vem comigo. Todos vocês conhecem uma furadeira. Todos vocês já viram uma furadeira. Quero perguntar para você,
De que adianta uma furadeira se não tiver as brocas? Serve a furadeira para alguma coisa? Todos vocês conhecem um trator. Para que serve um trator se não tiver o arado? Se não tiver a grade? Para que serve o trator se não tiver o sulcador? Para que serve o trator se não tiver... Olha aí, eu estou com um técnico aqui. Para que serve o trator se não tiver o adubador? Para que serve o trator se não tiver a colheitadeira? Para que serve o trator? Se não tiver os implementos, é isso? É implementos que fala? Arado, sulco, essas coisas são implementos. Para que serve o trator? Pode ser o trator mais possante. Pode ser o trator aí, não sei a capacidade dos tratores, mas se não tiver esses implementos, serve para alguma coisa, querido? Hein? Olha onde eu cheguei. A igreja é trator. A igreja é o trator. Pode ser grande, pode ser pequena, mas se o Espírito Santo, o Espírito Santo é os implementos. Se o Espírito Santo, se a igreja não tiver os implementos, o trator vai ficar parado, não vai servir para nada. A igreja sem o Espírito Santo, ela não serve para nada. Tudo não passa do quê? Religiosidade. Vem aqui, canta, vem aqui, escuta, sai por aqui, vem aqui, canta, não passa do teto, não evangeliza, até vai, até distribui folheto, mas não gera nada, porque não adianta o trator se não tiver os implementos. Não adianta a igreja se não tiver o Espírito Santo. Tratorzão aqui, mas sem o Espírito Santo a igreja não vai a lugar nenhum, não acontece nada. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Olha que ponto eu cheguei. Sem o Espírito Santo eu não prego, não ensino, não canto, eu não sirvo para nada sem o Espírito Santo. Para que eu sirvo então, pastor? Olha para você, irmão, para que você serve dentro da igreja? Se coloca no lugar da igreja, como igreja, para que é que você serve? Para que serve o trator? Ele serve para puxar os implementos. Para que serve a furadeira? Serve para colocar as brocas. Você tem que servir como igreja, para que o Espírito Santo esteja em você, para você fazer as coisas. Você tem que ser, não é? Aquilo que acolhe o Espírito Santo, para que as coisas aconteçam através da sua vida. Entenda isso. E o que o Espírito Santo produz? Quem você acha que produz alguma coisa? Você acha que é você que faz alguma coisa? Você acha que é você que produz alguma coisa? Irmãos, quem produz é o Espírito Santo. É Ele quem produz. Sobra o que para mim? O que sobra para mim como igreja? Sabe? É o fruto do Espírito Santo. É Ele quem produz. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5.
verso 22. Mas o fruto do Espírito é o quê? É o Espírito que produz. É o Espírito que dá fruto, não é? Não é você. É o Espírito Santo que produz fruto. E que fruto? O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. É o Espírito que produz essas coisas. Não é você. E isso quer dizer o quê, meu querido? Se você não tem o Espírito Santo, nada disso vai ter na tua vida. Você não vai produzir, você não ama, você é estourado, você é rebelde. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz tudo isso. A mansidão é o Espírito Santo que produz. Alguém que não tem o Espírito Santo não pode ser manso. Amém, igreja? É o Espírito que produz a mansidão. É o Espírito que faz você amar. É o Espírito que dá o domínio próprio a você, irmão. Ei, irmão, se você é estouradinho aí, pelo amor de Deus. Ei, irmão, se você tem ódio no coração, pelo amor de Deus, está na hora de clamar pelo Espírito Santo na tua vida. Se você não é fiel, está na hora de clamar pelo Espírito Santo. Se você não tem domínio nas suas coisas, está na hora de clamar pelo Espírito Santo, porque é fruto dele. Se você não produz isso, aliás, não é você, é ele que produz. E se isso não é aparente na tua vida, você não tem ele dentro para produzir isso em você. Sabe, querido? Oh, Jesus. Você quer ficar mais triste com relação à tua vida? Se o Espírito Santo são os implementos, você é só o tratorzão, que não serve para nada. É Ele que produz, que dá os frutos, é Ele quem ara a terra, é Ele quem ara a terra, é Ele quem planta, é Ele quem planta, é Ele quem aduba, é Ele quem roça o mato. Os implementos são todos dele. Quer dizer, se não tiver Espírito Santo, a roça vai ficar no mato, não vai ter colheita, não vai ter como plantar. O que sobra para a igreja? Apenas decidir o que vai fazer e se é que vai fazer. O que sobra para você é apenas decidir se vai fazer e o que é que você vai fazer. É o que sobrou para você. Porque eu quero te falar mais uma coisa para te jogar no pó. A semente é Ele quem dá também. A semente é Ele quem dá também, irmão. Você não tem nem a semente. Gênesis capítulo 1, verso 29, olha aí. A semente é Ele quem dá também. Ele cultiva, é Ele que faz tudo. Jesus disse: meu Pai é o quê? O que Jesus disse? Meu Pai é o agricultor. É Ele que faz. O que está escrito aí em Gênesis 1, 29, Toninho? Chega. Eis que vos tenho dado toda a erva que produz. Eu dei, Deus deu a semente. Então a semente não é nem tua. Não é nem tua. Você está entendendo? Ele deu a erva, e Paulo vem reforçando isso. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Paulo reforça isso. Não é? Ele dá a semente. É Deus quem dá a semente.
É isso que Paulo diz aí? É isso? Deus dá a semente. Vamos descer um pouquinho mais, irmão? Você que acha que é isso, é aquilo. Você que acha que é isso, que é aquilo, irmão. Para com isso. O apóstolo Paulo dizia: miserável homem que sou. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Verso 6. Ele dá a semente, ele dá a semente, ele dá os implementos para você, né? E quem é que faz crescer? É ele que faz crescer. É ele que faz crescer. Se ele não fazer crescer, não tem pastor ungido, não tem grande homem. É ele que faz crescer. Ele dá a semente, ele dá a semente, ele dá os implementos. A terra de quem é? De quem é a terra? É dele. Ele dá tudo, ele faz tudo. O que sobra para nós? Volto, decidir o que fazer e se vamos fazer. Para nós só resta decidir o que fazer e se vamos fazer. Pastor Leandro, eu tenho uma boa palavra sobre dízimo. Eu tenho uma boa palavra sobre dízimo. Pega essa, desenvolve. A terra é de Deus, não é? A terra é de Deus. A semente de quem é? Os implementos de quem é? Quem faz crescer? Nós colhemos. De quem é a colheita? De quem deveria ser a colheita? A colheita é de quem é? É minha? É minha colheita? Não é minha colheita. Ele dá a terra, ele dá a semente, ele dá a chuva, ele dá os implementos, ele dá o sustento, ele faz crescer. É de Deus, tudo dele. E o que ele pede para nós, pastor Evandro? Mas o que ele quer? E não é assim nós fazemos. Da colheita toda, quanto é que ele pede? É tudo dele, mas quanto que ele pede? Ele pede 10%. Tudo é dele. Ele dá a terra, ele dá a semente, ele dá os implementos, ele faz crescer. A colheita devia ser dele. Tudo dele. Mas ele fala: filho, me dá 10, fica 90 para você. Tem gente que não acredita no dízimo. É ingrato, rebelde. Porque Deus dá tudo. E eu falei sobre isso lá na sua igreja. Sobre ser meieiro de Deus. Que antigamente a gente, né, o fazendeiro, ele contratava o camarada que não tinha nada. E o camarada ia morar na casa dele. E tinha tudo, ele dava semente, ele dava a terra, ele dava os insumos, ele dava a comida de todo mês, porque o cara não tinha dinheiro, né? E depois chegava no final do ano, Sérgio, vendia a colheita, metade para você, metade para mim. Somos meieiro de Deus, mas Deus não quer metade, Ele só quer 10%. Exatamente. E você ainda acha que Deus é ruim. Você ainda tem dó de dar 10% de dízimo, né? Se você entendesse tudo isso, Ele dá tudo. Somos meieiros de Deus, mas como meieiros, Ele fala: filho, fica com 90%, devia repartir, né? O dízimo devia ser 50%. Não devia ser dele, devia ser 50%, porque tudo é dele.
Ele dá tudo. Vamos partir, Senhor, 50 para você, 50 para mim. Falei, não, filho, fica com 90, eu só quero 10. E ainda para ver a tua fidelidade. Interessante. Quem sou eu? Quem sou eu? Aí eu entendo porque Paulo dizia, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Amados, hoje estamos salvos porque fomos convencidos. Hoje estamos salvos porque fomos convencidos do nosso pecado. Porque fomos convencidos da justiça. Porque fomos convencidos do juízo do final. Se acredita no juízo final, vai haver isso, vai haver aquilo. Fomos convencidos. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que somos salvos. Sabe? Graças a Deus, tudo isso acontece na nossa vida pela ação do Espírito Santo. E você não quer o Espírito Santo? Você não precisa dele? Eu quero o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Só por causa dessas coisinhas. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Que Deus nos abençoe. Que você se encha do Espírito Santo. Que você tenha o Espírito Santo na tua vida. Como companheiro, como amigo, como seu guia, como o Senhor da sua vida. Meu Deus e Pai. Ah, Deus. Miseráveis homens que somos, sem entendimento, sem conhecimento. Ó Deus, tudo está tão claro nas Escrituras. E nós, quantas vezes, Pai, nós falhamos? Quantas vezes, Pai, nós deixamos a desejar? Nos fazemos de rebeldes, porque não ouvimos Tua voz. Pai, em nome de Jesus, a nós só resta pedir perdão. A nós só resta pedir que o Senhor nos dê força, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Só nos resta pedir mais da Tua graça, dá mais da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda a igreja. E eu quero, Pai, ó Deus, como líder espiritual dessa igreja, eu quero o Espírito Santo nessa igreja. O Espírito Santo tem liberdade para agir aqui nessa casa, Pai. Eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu entrego a direção dessa igreja às Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, haja, faça a diferença neste lugar. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, querido. Que Deus abençoe tua vida.